Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E no vídeo de hoje, como eu prometi na live aí da semana passada, eu vou falar aqui dessa edição do Pato Donald de 90 anos, que eu acabei comprando. Antes de começar a falar dela, vale citar que eu fiz uma enquete aí na parte de comunidades do canal, perguntando se eu deveria comprar, esperar uma promoção, etc. Apesar de da enquete ter ficado meio a meio, coincidiu que, finalmente, eu acho, a Black Fraud serviu para alguma coisa, porque essa edição aqui, normalmente, o preço normal dela, ou anormal, é 140 patacos. É um preço surreal dos padrões brasileiros e eu já falei várias vezes, tanto aqui no canal, nos vídeos, na live, falei na página do Facebook, etc., que eu não recomendo a compra da edição pelas 140 patacos. Espere uma promoção, que ela sempre aparece, como apareceu aqui. Essa não foi na Amazon, foi no próprio site da Panini. Ela estava com uma promoção de 101 pataca, para Black Fraud, como eu falei. Mas se você for cliente novo, se você cadastrar uma conta nova lá, você ganha 10% de desconto ainda. Então eu acabei pagando 91 patacas nela, mais R$8 de frete aí. Arredondando, paguei 100 patacas nela. Ainda é caro, mas é um caro mais aceitável assim. Mas enfim, vamos falar da revista. Aqui a gente tem, ela é basicamente a reprodução da versão italiana do especial de 90 anos, né? O Paperone d'Autori. Apesar dela ter umas inclusão de histórias brasileiras também, mas que eu vou comentar quando chegar lá. Aqui a gente fala, tem os textos de praxe, etc. Eu vou dizer que a edição de 80 anos, lá de 10 anos atrás, estava bem melhor, bem mais variado, com melhores histórias que essa daqui. Essa daqui eu achei uma edição bem aquém para 90 anos. Sei lá, a seleção de história não foi lá muito feliz não. Mas enfim, conversar aqui, a gente tem história principalmente dos Estados Unidos, da Itália, do Brasil aqui e os herdeiros do Barks, concertos e desconcertos. Aliás, a gente começa com um erro de português já aqui. É uma coisa que fazia tempo que eu não via na revista da Panini, estava até estranhando. Esse concertos aqui, com C, sendo que logo depois tem o desconcertos ali, aqui é com S, certo? Que é um erro, aliás, não chega a ser erro, mas já nesse texto de abertura aqui, a gente tem um Donald Duck aqui. Não sei se eles esqueceram de traduzir ou deixaram assim mesmo, mas enfim. Aí a gente tem um texto sobre a história do Donald nos Estados Unidos, né? Um pequeno resumo. A gente tem tiras de jornal, começa com tiras de jornal. Tem inclusive elas preto e branco aqui. Além das tiras dominicais que eram coloridas, tem preto e branco aqui também. Tem a do Bob Cap e Alto Ferro. Ali a gente tem do Floyd Fredson. Aqui a gente começa com a história do Barks, que não pode faltar nessas coletâneas. Essa é o Em Busca do Unicórnio. Ela já saiu aqui no Brasil, inclusive na coleção do Barks aí, no volume chamado Em Busca do Unicórnio, mas já faz um tempinho, acho que a coleção já tá durando quase 10 anos aí. Acho que a última vez que tinha saído era lá. A gente continua aqui, Vadiada é um Trabalhão, que ela é do Paul Murray. Você já sabe que é um autor que eu gosto bastante, e ele, apesar dele ter trabalhado mais com o Mickey, é sempre legal ver as histórias dele com o Donald. A gente vai aqui pra parte da Itália, né? O Donald Made in Itália. Tem um texto também. E aqui fica uma reclamação minha, que eles falam dessa primeira história do Donald da Itália, do Mistério de Marte. Que eu já cheguei a comentar ela algumas vezes aí. E chega a ser uma piada de mau gosto. Essa história aqui nunca ter saído no Brasil. Pela importância, tanta história mais vagabunda e meia boca já saiu. Sendo que essa importante aqui nunca saiu. Mas enfim, né? A gente tem essas histórias aqui do Duelo das Pistolas. Que ela é do Luciano Botaro, do Carlos Chendi. Detalhe para as suíças amarelas do Tio Patinhas aqui. E tem uma história com o do Romano Scarpa aqui. Instrutor de camping. Tem grandes mestres italianos. O Romano Scarpa, o Giovan Battista Carpi, que é esse caso aqui. A gente vai ter o Giorgio Cavazzano nessa história aqui do remake insólito. Eu lembro que eu já li ela num Disney Big, ou Disney Jumbo, ou Disney Mega, ou Disney qualquer coisa. Aquelas revistas grandes que a Abril lançou. E eles vão fazer um remake da história do Mickey jornalista. E como eu ia falando, as histórias aqui a gente tem vários grandes mestres italianos. E o Enrico Fatini. Eu não preciso falar meu descontentamento com o Enrico Fatini, que eu falo isso de cada 9 vezes que eu falo do Enrico Fatini, 10 são reclamando dele. Mas enfim, é uma história longa, 30 páginas. Não tenho o que comentar não. Também a gente termina a parte italiana, pelo menos com a filosofia do Donald aqui, que ela é da Silvia Zick. A Silvia Zick é a autora daquelas gags de uma página O que rola em Patópolis / Ratópolis. Uma história bem bacaninha que mostra um pouco da filosofia do Donald. Aqui é a parte brasileira. E vou dizer que das 3 histórias que pegaram aqui, 2 eu achei bem boas escolhas. Começa o Espião, que é da série da Patada, que eu já falei um gazilhão de vezes que talvez seja a minha série preferida
dos quadrinhos Disney brasileiro. A primeira lá é do Irineu Soares Rodrigues, aqui é do Roberto Fukui. E a próxima história vai ser a história do desenho do Herrera. Ela já é um pouco mais recente, dos anos 90, mas... Como eu falei, das 3 é a mais fraca dessa seleção aqui, mas tinha que ter uma história do Herrera. Podia ter escolhido outra? Podia, mas... E aqui a gente fecha com essa Um Destino Manifesto, que são os autores, os herdeiros do Barks, né? A gente tem a história do Don Rosa, essa história aqui, Tudo Que Sobe Desce. Eu ia falar que ela já saiu na coleção do Don Rosa, mas claro, todas as histórias do Don Rosa já saíram na coleção do Don Rosa. A gente tem essa do Marco Rota, que é um dos meus autores preferidos. Também eu já falei isso várias e várias vezes aqui. E a gente fecha com uma história, na verdade, do Dan Gibbs. Também é talvez um dos maiores herdeiros do Barks. Ele já fez remakes. As histórias do Escoteiro Mirim que está saindo, inclusive, atualmente na Biblioteca Don Rosa são as versões desenhadas pelo Dan Gibbs. A gente teve uma edição só com histórias do Dan Gibbs aqui no Brasil, a Missão Quase Impossível. Enfim, curti as 3 aqui. No geral, a revista, como eu falei, para ser uma edição de 90 anos, achei uma seleção bem aleatória, bem qualquer coisa. Mas é isso. Como eu falei, lá não vale os 140 patacos, com certeza não. Mas como eu falo, espero a promoção. Dê uma olhada lá no site da Panini, não sei se ainda tá com a promoção lá, se já acabou. Mas fique sempre de olho na promoção na Panini, na Amazon. Se forem comprar em algum lugar, dê preferência pela Amazon, porque usando o link aqui do canal, que pelo menos eu ganho umas pataquinhas. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Pato Donald de 90 anos, espero que tenha servido para vocês decidirem se vocês compram ou não. Não compre por 140 patacos, conselho. E é isso. Se gostaram, pelo que eu sempre falo, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.